Saúde, irmão, com a paz do Senhor Jesus. Este é mais um programa Alerta à Igreja Chegada à Última Hora. Com o tema de hoje, pecados que levará o homem ao inferno por falta de entendimento. Parte 1. E o primeiro de hoje é sobre morar juntos, né? A Bíblia, ela considera morar juntos sem casar, mesmo você tendo uma união estável, que para muitas igrejas vale alguma coisa, mas para Deus não vale nada, é pecado. Pois o sexo é reservado apenas para a aliança do casamento. A união bíblica exige compromissos públicos, né? Que é o casamento no cartório, e também o compromisso diante de Deus, que é o casamento na igreja, não é verdade? Sendo que morar junto frequentemente leva à fornicação, o que é proibido. Para Deus, casamento é uma aliança de compromisso, não apenas dividir contas ou a mesma cama. A Bíblia instrui, né? Fugir da imoralidade sexual e relações sexuais antes ou fora do casamento. São vistas como pecados, né? Morar junto é frequentemente visto como uma forma de evitar o compromisso duradouro do casamento. Veja um exemplo de dentro da Bíblia Sagrada. O exemplo da mulher samaritana, em João, no capítulo 4, no versículo 17 até o versículo 18. João capítulo 4, versículo 17 a versículo 18, que está escrito assim: A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Meus queridos amados, mostra que Jesus ele não reconheceu a união de que apenas morava junto, como um casamento. Ela casou 5 vezes, mas o último, na sexta vez, não era, né, o marido da mulher samaritana. Então, sem nenhuma dúvida, morar junto é pecado. E se o homem não consertar o matrimônio na igreja e no cartório, lá viver casados perante Deus, pode ser condenado, sim, ao inferno, se não se consertar. Claro que tem o conserto, não é verdade? Adultério. Na Bíblia, o adultério é definido como relações sexuais fora do vínculo matrimonial, sendo um pecado grave, considerado terrível por Deus, proibido nos 10 mandamentos, em Êxodo 20, 14. Êxodo 20, capítulo 20 e versículo 14, que está escrito assim: Não cometerás adultério. E também é descrito como uma quebra de confiança que traz consequências físicas
espiritual e social, sendo a traição do cônjuge da aliança feita no casamento. Acontece quando uma pessoa casada, homem ou mulher, tem relações com alguém que não é seu cônjuge. Ou quando alguém solteiro envolve-se com uma pessoa casada. Mas também isso serve para aquela pessoa que não é casada, mas vive com uma e outra. Tem muitos aí hoje dentro da igreja que está lá tomando ceia, participando da obra de Deus, mas hoje está com uma mulher, amanhã está com outra mulher, leva uma para casa dele hoje, leva outra para casa dele amanhã, e está achando que está certo, que está vivendo do jeito que Deus gosta. Deus detesta, Deus não gosta, Deus enoja isso. E tem 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 8 até o versículo 11, que diz assim: Digo, porém, ao solteiro e às viúvas, que lhe és bom se ficares como eu. Disse Paulo: Mas se não puder conter-se, case, se porque melhor é casar do que abrasar, do que adulterar-se. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do seu marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se concilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Jesus elevou o padrão moral, ensinando que o adultério começa no coração. É olhar com cobiça ou desejar sexualmente ilícito já é considerado adultério no coração. Então, para Deus, o adultério não é só praticar, mas também desejar. Se você desejou, você já adulterou. A palavra de Deus afirma dessa forma. As consequências que a Bíblia nos alerta: que o adultério arruína a própria alma, traz desonra e sofrimento e destrói o casamento. E no Antigo Testamento era punido com a morte. Deus hoje tem misericórdia, vai punir, mas pelas mãos dele. Na época era pelas mãos do próprio homem, ou os homens da lei, que julgava e apedrejava. A terceira coisa que vai levar o homem ao inferno é a pornografia. A Bíblia não menciona o termo pornografia expressivamente, mas condena fortemente o consumo de imagens eróticas por meio de princípios contra a imoralidade sexual e luxúria e impureza. A pornografia é vista como pecado por promover o adultério no coração. Está escrito em Mateus, no capítulo 5, no versículo 28, que está escrito assim: Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçá-la, já em seu coração cometeu adultério com ela. A Bíblia diz que já cometeu adultério. Só em cobiçá-la, em olhar, em desejar, tanto a mulher como o homem, já cometeu adultério. E tem muitas pessoas aí que acham que olhar, achar
Tem uns que falam que, eu estou olhando só para admirar, para achar bonito. Você, meu irmão, se achou bonito, minha irmã, se achou bonito, você já está desejando, já cometeu adultério. É a palavra de Deus quem fala. É objetificar pessoas, perverter o propósito sexual. Jesus ensinou que olhar com intenção pura é adultério. Adultério mental. A pornografia insensível é esse olhar. Você está ali vendo um filme ou vendo uma revista ou assistindo alguma coisa pornográfica, você já está em constante transformando a luxúria em um pecado que ocorre na mente do ser humano. A Bíblia ela nos adverte contra a impureza e a imoralidade sexual, chamando os cristãos a viver-se em santidade e a evitarem o desejo desenfreado. O corpo nosso é considerado o templo do Espírito Santo. E o consumo de pornografia vai violar essa santidade do nosso corpo. A pornografia é vista também como uma ameaça direta à pureza do leito conjugal. E a fidelidade sendo condenada como uma obra que destrói o relacionamento do esposo, da esposa, familiar, o relacionamento de uma família. Ela é destruída pela pornografia. Então, meus irmãos, para que você ficar lá olhando uma porcaria, uma nojeira que noja a Deus, os olhos de Deus já têm nojado com essa porcaria de pornografia? Pessoas que são usadas pelo diabo para fazer tais filmes de pornografia. Para que você ficar olhando isso lá se você tem a sua esposa dentro de casa, se você tem a sua esposa dentro de casa, meu irmão? Para que isso? Vamos andar em santidade com o Senhor? Vamos entregar o nosso corpo só para Ele? Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, a Bíblia nos afirma com certeza. E o quarto pecado, meus queridos e amados irmãos, que vai levar muita gente para o inferno. Deixando bem claro, se você não consertar, porque você tem o direito de consertar, a Bíblia nos afirmou isso com toda certeza, se nós nos arrepender do nosso pecado e pedir perdão a Deus e andar reto nos caminhos dele, nós temos o direito de salvação. Mas a quarta coisa que vai levar muitos irmãos e irmãs é a novela. Verdade? A novela vai levar. A Bíblia não cita novelas, mas estabelece princípios sobre o que consumimos. Mas pode se tornar prejudicial se promover valores contrários à nossa fé, como imoralidade ou luxúria. O foco bíblico guarda o coração e evitar influências que corrompem a mente. E a novela ela corrompe a mente do ser humano. A novela ela ensina a mulher a trair o marido. Ela ensina o marido a trair a mulher. Ela ensina a mulher a mentir, o filho mentir, o marido mentir. Ela ensina a roubar. Ela ensina o filho a ser rebelde com seu pai, com sua mãe.
Ela ensina o pai ou a mãe a ser rebelde demais com o filho, com a filha. Ela ensina prostituição. Ela ensina imoralidade. Ela ensina o mundo maligno do diabo para o seu filho, para a sua filha. A novela só tem coisas que vão destruir a sua vida espiritual, que vão destruir a sua alma. A novela só vai te levar você para o inferno se você não consertar com Deus, porque novela não agrada a Deus, meus queridos e amados irmãos. Ah, pastor, mas e a novela bíblica? A série que eles dizem que é novela bíblica. Isso também é nojo, isso também é porcaria, isso também vai te levar para o inferno. Porque ali nas novelas bíblicas, que eles falam novela bíblica, ali não está falando só coisas de Deus, do amor de Deus. Ali não está falando só coisas da Bíblia, ali está mostrando imoralidade ali. Certo, meus irmãos? Certo, minhas irmãs? Conteúdos que promovem paixões humanas, soberba, luxúria, inveja, são vistas como prejudicial à vida espiritual. E a novela ensina tudo que não presta. A novela não te ensina nada de bom, irmão. Nada de bom, irmão. Nada. Não tem nada na novela que é bom. Nada na novela que te ensina. Lá só destrói a sua vida, a sua família, o seu lar. Novela já diz tudo. Nó por quê? Porque ela vai dar um nó na sua vida espiritual. Ela vai tirar você da igreja. Ah, e hoje eu não vou na igreja, que hoje vai passar aquele capítulo que eu quero ver. Aí amanhã eles deixam lá um outro capítulo sem terminar para poder passar amanhã de novo, para amanhã você outra vez não ir na igreja. E aí vai dando aquele nó na sua vida espiritual. Depois vem a parte que vela, nó vela. Aí vai velar a sua vida espiritual, porque você já morreu espiritualmente. Você já não tem ânimo mais para ir à igreja, você não tem mais ânimo para buscar a Deus, você não tem mais ânimo para procurar, para ler a palavra de Deus. Então, neste momento, já está velando a sua vida espiritual. E você ali, grudado na novela, aprendendo coisas que não prestam, aprendendo coisas que não agradam a Deus. Vou te fazer uma pergunta. Isso edifica a minha vida cristã? Está escrito em 1 Coríntios 10, 23. Está escrito assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Pois aí, meu irmão, você lá grudado na novela, edificando a sua vida espiritual com Deus. Fala pra mim. Se a novela ela gera obsessão, perda de tempo precioso, ou afastamento de Deus, é recomendado evitar. O aparelho de televisão é neutro. O pecado está no uso e no conteúdo escolhido segundo estudo bíblico. O cristão é chamado a definir
e escolher entendimento que não profane o templo do Espírito Santo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. A quinta coisa hoje, nesse nosso estudo, meus queridos e amados, é festas mundanas. Porque tem muito crente aí que sai da igreja para ir para uma festa mundana, ou às vezes deixa de ir para a igreja para ir para uma festa mundana, achando que isso é normal, achando que isso não tem nada a ver. Mas tem sim, irmãos, tem muito a ver. A Bíblia, ela adverte contra participações em festas mundanas, quando essas envolvem práticas contrárias a valores cristãos, como bebedeira, imoralidade sexual, idolatria e comportamentos que afastam de Deus. Está escrito em 1 João, no capítulo 2, no versículo 15 ao versículo 17. E 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao versículo 17, que diz assim: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O foco é evitar ambientes que corrompem o testemunho cristão, priorizando ações que glorifiquem a Deus. Refere-se a um estilo de vida focado em paixões carnais, orgulho e prazeres que se opõem à vontade de Deus. A presença em festa onde ocorre pecados, álcool excessivo, drogas, imoralidade, pode ser considerado conivência e prejudicial à vida espiritual. Lucas 21, 24 e 5 avisa para não se deixar levar por bebedeira e festa que torne o coração pesado, impedindo a vigilância espiritual. A Bíblia orienta evitar até mesmo a aparência do mal. Questões não é ato de festejar, mas a motivação e as atividades envolvidas que não deve comprometer a fé. Se você for para a igreja adorar a Deus, que maravilha, né, irmão? A festa do crente é festa boa, é festa maravilhosa, é festa de glória, é festa de poder. O crente sai de lá cheio com o poder do Espírito Santo. Sai de lá feliz da vida, mesmo com todos os problemas que tem em casa, que tem na vida, que tem na família. Agora, quando você vai para uma festa mundana, você vai ter um momento de alegria ali, onde o diabo está te cegando, te enrolando, e você vai ter aquele momento. Mas quando terminar aquele momento que você chegar em casa, a tristeza volta no seu coração, a angústia, sofrimento. Isso é se ali naquele momento não ocorreu uma briga e você for vítima de uma bala perdida, ou tomar ali uma facada e de repente você ter que partir desse mundo.
onde você vai? Já imaginou? Também outra coisa que vai levar muitos irmãos ao inferno por falta de entendimento. Futebol. Pois é, meu irmão. Pois é, meu irmão. E fica aí doido para chegar na Copa do Mundo, para ficar torcendo para time, adorando o homem que vai fazer o gol. Cuidado. A Bíblia não condena a prática ou o ato de assistir futebol, sendo um esporte considerado uma atividade neutra de lazer. Sim, saúde, interação social. O pecado não está no jogo, mas na idolatria. Colocar o futebol acima de Deus, no vício, na perda do domingo próprio, ou quando o esporte substitui princípios cristãos. Porque muito idolatra o time, idolatra o jogador. Isso é idolatria, isso é pecado. O futebol se torna pecado quando o time ou o esporte se torne mais importante que a família, que Deus, mais importante que o trabalho, mais importante que a igreja do Senhor. E agressivamente, exagerada, brigas, apostas destrutivas que Deus não gosta de aposta, raiva excessiva por causa de resultados, são considerados comportamentos contrários à fé cristã. Tudo é lícito, mas nem tudo convém, disse a palavra do Senhor. Significa que o cristão deve avaliar se o tempo gasto no futebol vai edificar a sua vida espiritual. Se você está vendo o jogo e apostando com o irmão, você está pecando, porque Deus não gosta de apostar. Se você está torcendo pelo time ganhar, você está pecando. Se você está idolatrando aquele jogador para que ele faça gol, para que ele consiga tirar o time ali e ganhar aquela partida, você está cometendo idolatria, você está pecando contra Deus. A sétima é coisas que vão levar o homem e a mulher ao inferno por falta de conhecimento. Roupas imorais, roupas curtas, roupas coladas demais, mostrando as curvas do corpo. Isso tudo vai levar o homem ou a mulher ao inferno, se não se consertar. A Bíblia não menciona roupas curtas explicitadamente, mas enfatiza a modéstia, o respeito, a interação do corpo ao vestir-se. O foco bíblico é evitar que roupas que despertam luxúria, lascívia ou causa escândalos, sendo a nudez ou exposição excessiva vista como vergonha. O princípio é amar a Deus e ao próximo com a vestimenta. No livro de Timóteo 2, 9 a 10 está escrito: por isso sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor.
Mas a palavra de Deus não está presa, portanto tudo sofre por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. 1 Timóteo, ela diz que Deus sofre com toda imoralidade que o homem ou a mulher proporciona diante de Deus, diante do ser humano. Exorta as mulheres a se vestirem com modéstia, moderação e bom senso, priorizando as boas obras em vez de ostentação ou da exposição do corpo. Considera-se pecado quando a vestimenta curta, justa ou provocante tem o objetivo ou resultado de causar escândalos, atiçar desejos sexuais, lascívia ou promover a pornografia, afetando a vida espiritual alheia. É mais do que regras rígidas sobre tamanho ou conceito cristão, no foco da intenção vestir-se para valorizar a alma, não apenas o corpo, mantendo a integridade. A Bíblia associa a exposição excessiva a uma característica de descontrole ou falta de juízo, indicando que a nudez ou quase nudez é imprópria. Roupa curta, imoralidade e vergonha diante de Deus. A mulher, ela deveria ter vergonha na cara ao vestir um short mostrando as partes íntimas, uma saia mostrando as pernas ou uma roupa colada mostrando toda a curva do seu corpo. A mulher deveria ter vergonha. Ela deveria respeitar. Se ela quer se vestir, se prostituir, que seja dentro da casa dela e não na rua. Porque isso é uma grande imoralidade. Se vestir como Jezabel, se vestir como prostituta. Deus não agrada que uma mulher venha vestir um short mostrando a beirada, né? Não quero nem falar essa palavra aqui, por respeito a Deus, por respeito à palavra de Deus que está aqui, por respeito a essa gravação, que é uma gravação para Deus, voltada nas coisas de Deus. Respeita, meu Deus. Porque você peca, ainda leva muito homens a pecar por falta de incredulidade. A oitava coisa que pode levar o homem ao inferno, por falta de conhecimento, por falta de conhecer a palavra de Deus, é a falta de arrependimento. Muitas pessoas, ela praticam um ato que desagrada a Deus e não se arrepende daquilo. Não se volta a Deus para pedir perdão, para salvar a sua alma, para servir a Deus. Não está nem aí. Na Bíblia, a falta de arrependimento é vista como um pecado sério, pois impede o perdão de Deus e a salvação, transformando a transgressão em rebelião. O arrependimento verdadeiro, ele envolve mudar a direção da vida e voltar-se para Deus.
não apenas sentir remorso. Sem ela, a pessoa permanece separada de Deus. O arrependimento sincero é chave para perdão. A recusa em arrepender-se e deixar o pecado impede a misericórdia de Deus. Se você não se arrepende, você não tem a misericórdia de Deus. E você tem o direito de salvação. Porque a única coisa que impede você de ter direito de salvação é blasfêmia contra o Espírito Santo. É associado a uma rejeição definitiva e contínua de Cristo, tornando o arrependimento impossível. Arrependimento implica em ações, produzir fruto e mudanças de mentalidade ou apenas sentir culpa. A Bíblia adverte que sem arrependimento a pessoa perecerá. A Bíblia adverte que se o homem ou a mulher não se arrepender, vão perecer. Se o homem ou a mulher não se arrepender, não vão ter perdão. Se o homem ou a mulher não se arrepender, sem perdão, não vão para o céu. Não adianta. Não sou eu que falo, é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus que me mede. Meus irmãos, eu fico por aqui. Seguimos com a segunda parte deste estudo. E peço a cada irmão que reflita, busque a Deus. E se não aceitou Jesus, vá à igreja perto da sua casa. Levanta as tuas mãos cansadas e aceita o Senhor como Salvador da sua alma. A paz do Senhor Jesus. Amém.